A Fundação Cultural de Santa Rosa de Viterbo expressa seu mais profundo agradecimento a todas as pessoas que, ao longo dessas décadas, contribuíram para a realização da encenação da Paixão de Cristo em nosso município. Sabemos que esta história não se constrói apenas com aqueles que hoje aparecem em cena ou neste documentário, mas, sobretudo, com centenas de homens e mulheres que, de diferentes formas, dedicaram seu tempo, seu talento e sua fé para manter viva essa tradição. Muitos desses nomes não estão registrados aqui, mas sua importância é imensurável. Voluntários, bastidores, apoiadores, idealizadores, que sustentam, silenciosamente, a grandiosidade desse espetáculo. A todos vocês o nosso respeito, reconhecimento e eterna gratidão. Ao longo de aproximadamente 40 anos, a encenação da Paixão de Cristo de Santa Rosa de Viterbo vem se consolidando como uma das mais marcantes manifestações culturais e religiosas do município. O que começou como um movimento da Igreja Católica, com o passar do tempo, ultrapassou seus próprios limites, conquistando respeito, admiração e o acolhimento de fiéis e lideranças de diferentes religiões, tornando-se um evento de caráter ecumênico. Nessa trajetória, centenas de pessoas já fizeram parte dessa história, entre apoiadores, atores e produtores, dedicando tempo, talento e fé para dar vida a um espetáculo que, ano após ano, emociona e reúne milhares de espectadores. Hoje, reunimos algumas dessas vozes, algumas dessas memórias, para contar uma pequena parte dessa imensa história. Seja bem-vindo à Paixão de Cristo de Santa Rosa de Viterbo. Em relação à Paixão de Cristo aqui dentro de Santa Rosa, em termos de produção maior, a primeira memória que me vem na cabeça são as produções do Lima, porque foi ali que começou uma produção mais ampla em relação à Paixão de Cristo. O Lima começou com esse processo lá com o padre, que era Via Sacra, era Caminhando pela Rua, uma produção muito grande, uma narrativa muito potente e teatral, e a pessoa que participou, que fez o Cristo na época, foi o Maurício Guarnieri, que fazia o Cristo. Uma pessoa excepcional também. Depois eu fiz com o Maurício uns formatos menores de Paixão de Cristo, que era lá na Liliana Andreasa, né? Que ele saía da igreja e subia e fazia uma coisa bonita ali também. Aí vem um cidadão muito legal aqui, um baita de um talento, um indivíduo que, se não fosse padre, certamente seria um dos maiores diretores de teatro do nosso país, que é o Padre Amaury. Eu estava no carnaval e o Padre Amaury ficou olhando para mim. E eu não sabia que ele era padre, né, cara? Ficou olhando. Eu falei, caramba, esse rapaz está me encarando pra caramba, né? Barbudinho, um rapaz bonito, né? Uma pessoa muito bonita, o Padre Amaury, né? Aí ele veio beirando. Ele falou assim, você não quer fazer o papel do Cristo? E aí, foi-se. Virei um grande amigo do Padre Amaury, ele me levou lá no Buracanã, foi eu e ele. Ele chegou, bonito, cara. Chegou, ficou lá no meio, fez uns gestos bonitos, sabe? Abençoando, né? É muito bom, cara. É teatro, né? Enfim, essas são as primeiras memórias. E a Fátima, cara, né? A Fátima Soares é uma pessoa que foi muito guerreira para essa primeira produção. Ela e a família dela. Na época ela passava por uma situação complicada também, mas ela segurou na mão de Deus e abraçou o Padre Amaury. O Padre Pedro abriu as portas para fazer também no Buracanã, coisa e tal, né? Quando ele veio aqui fazer o estágio do diaconato dele, o Amaury, né? Era o diácono Amaury. E o cônego Pedro, o Padre Pedro, na época, me chamou lá e falou, Fátima, o diácono quer fazer o Alto da Paixão, no Buracanã, e vamos ver
aonde é que você pode ajudar. O diácono me colocou assim, nos colocou, né, à frente, né, de tudo, das roupas, dos vestuários, disso, daquilo, de fogos, da iluminação, holofote. A gente foi conseguindo, né? Foi conseguindo. Então eu ajudava muito assim mesmo. Eu consegui patrocínio até em São João da Boa Vista. E aí a gente teve tanto a iluminação como os fogos, tudo de graça. Mas a gente conseguiu, a gente lutou muito. Mas foi assim maravilhoso. Pela primeira vez, o povo, o público, nossa, onde no fim, onde você passava, estava todo mundo chorando, todo mundo veio de uma vez só, não é? E veio e agradecia. Foi muito maravilhoso, muito. E eu assim me sinto em Deus muito privilegiada por ter participado tão grandemente de tudo isso. Em momento algum a gente pensou em fazer espetáculo de Paixão de Cristo. Isso é um ponto pacífico. A gente entra onde? A gente é igrejeiro desde Padre Pedro Serra ou antes, né? A Rosa eu acho que até antes. Eu sou igrejeiro desde Padre Pedro Serra até por herança de família. E quando o Padre Pedro Carlos vem para Santa Rosa, ele tem uma ideia de igreja que é um pouco diferente. A ideia do Padre Pedro sempre foi pensar em formas de fazer com que Jesus Cristo chegasse às pessoas das mais diversas formas possíveis. E aí a gente começou a pensar em trazer momentos para as missas em que as pessoas se envolvessem, se emocionassem e conhecessem. E a partir disso é que a gente começou a criar situações. Então a gente começou de uma maneira muito simplória, num sábado santo, e aí a gente foi crescendo para uma sexta-feira, para uma quinta-feira, para um domingo de Ramos. E quando a gente viu, a gente tinha uma estrutura que já permitia que o Padre Pedro fizesse um passeio. O Padre Amaury, eu ajudei na confecção das roupas. Na realidade, eu já tinha muitas roupas. Eu dei todas aquelas roupas para ele colocar. O seu Agenor Simão Cirineu, aí ele dei todas as roupas, eu fiz todas as roupas dos soldados. Essas roupas foram usadas até há pouco tempo. Depois, quando entrou o Zé Paulo fez todas as roupas novas. Um fato marcante foi a gente como espectador, né, como plateia, assistindo a encenação no Buracanã, que foi feita pelo Padre Amaury, e que aquilo nos causou assim uma forte emoção. E até quando foi dado o convite através do cônego Pedro para que a gente dirigisse juntamente com os casais da dirigência do Encontro de Jovens com Cristo da paróquia, a gente foi muito empolgante para a gente estar à frente, e foi um sonho até a gente conseguir depois levar a encenação até o Buracanã, porque era um sonho que a gente tinha de fazer, né, a encenação naquele lugar maravilhoso. E assim, foi muito legal, porque naquela época nós estávamos trabalhando com jovens, né, com a JC e tal, e como a gente tinha participado assistido essa encenação, né, em 2000 lá, mais ou menos, acho que foi 2000. o Padre Amaury, despertou essa vontade, sabe, de participar da encenação, né. Aí quando veio o convite do padre, né, para a gente assumir a encenação, que inicialmente era lá no Estrela Azul, em cima das carretas. Até teve um ano que nós fizemos com deficientes, todos os participantes foram deficientes, foi muito bonito, mas a gente tinha aquele sonho de trazer a encenação aqui para o Buracanã, né, porque foi muito bonito quando nós assistimos. Quando nós assumimos ali na praça do Conde Francisco Matarazzo, conhecida como Praça Estrela Azul, era feita pelo Júlio, né? Ele era o ator, ele que fazia o papel de Jesus, e a equipe dele que fazia a encenação em cima das carretas. Porque o Padre Pedro me chamou lá
Falou, Júlio, eu quero fazer a Paixão de Cristo. Na primeira vez ele me chamou na casa dele. E aí era 15 dias, cara. 15 dias para a gente fazer a encenação lá no Estrela Azul, né? Eu falei, padre, tem 15 dias. Aí ele fez uma carinha assim, e tem mania de pôr a mão assim. Eu falei, ó, depois eu vou lá na casa do senhor amanhã ou hoje à tarde. Eu falei, pai, o que eu faço? Ele falou, filho, você ter fé quando as coisas estão fáceis é fácil. Quero ver você ter fé quando a coisa está difícil. Ele falou, vai e faz. Liguei para o padre, falei, padre, vou fazer. Aí foi a última que eu fiz. Aí, em cima desses caminhões. E era muito emocionante, porque era mais próximo, sabe? As pessoas ficavam perto do Cristo passando. Então era muito próximo. Então era muito emocionante. Cada um tem as suas peculiaridades, né? Cada forma de encenar. E aí nós fomos. Foi uma luta danada esses 15 dias. Muita batalha. E nós fizemos. Com pouco recurso. Não dava para a gente fazer uma produção como é feita agora, porque não tinha recurso. Equipe pouca. Mas a Paixão de Cristo, cara, ela transcende, né? Ela transcende, então é sempre muito emocionante fazer, né? E aí aconteceu todo esse movimento. Aí dali um pouquinho, chegou a Rosinha, Fábio Massaro, a Sheilinha, naquele dia a Fátima chegou também. E aí a hora que eu olhei, cara, já estava o caminhão todo coberto com esses papéis, que a Rosinha amassou tudo para parecer pedra e tal, né? Aí eu olhei, o Fábio ligou uns refletores embaixo lá, iluminou tudo, eu olhei, já estava tudo pronto, assim, ó. Sabe? Rapaz... A Paixão de Cristo no Estrela Azul, lá na Conde Francisco Matarazzo. Nós fizemos da seguinte maneira, nós arrumamos um caminhão-baú, onde os personagens podiam trocar nesse caminhão-baú. Foi muito difícil arrumar isso, né? Então, o personagem de Jesus Cristo foi o Júlio Ribeiro. Então, a gente fez essa encenação e depois todos desceram em procissão e fomos guiados pelo Padre Pedro, fazendo todas as estações até a Capela Nossa Senhora de Fátima. Aí quando o Ivonei resolve pegar para produzir... Não, eles vinham aqui, a Liliane vinha aqui e a gente escrevia junto, né, Marcelo? E a gente fazia o seguinte, nos ensaios, quando era possível, a gente ia lá e ajudava ela a ensaiar o pessoal, né? Então eles ensaiavam direitinho, a gente ajudava bastante, e no dia eles montavam tudo sozinhos, a gente até dava ideias de como montar, tudo tal, mas eles montavam sozinhos. De 2005 a 2008, nós fizemos a encenação lá na Praça Estrela Azul, em cima das carretas. E de 2009 a 2014, né? Sim. Foi a encenação no Buracanã. O padre nos convidou, através desse movimento da igreja, para assumir a encenação naquele local. E nesse período, o padre Amaury esteve aqui auxiliando o padre Pedro, né? Ele foi, sim, ele aí foi ele montou aqui. Em 2000, mas foi uma só, que foi no Buracanã, uma vez só. Foi apenas essa encenação que foi... Que inspirou nós a levar para lá. Já ali crucificado, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, o Salvador que todos falam, liberta-se dessa cruz e tira-nos daqui também. Não temes a Deus? Nós recebemos o que merecemos. Diante de Pilatos, o Cordeiro é julgado. No alto da cruz, o pecado do mundo. Mas a verdade feriu o orgulho de Herodíades e, no silêncio da noite, um pedido cruel selaria o destino. O juiz reconhece a inocência, mas não tem coragem. Em 6 meses,
e houve grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta. A minha experiência com a Paixão de Cristo, a primeira vez foi em 2001, e ainda era realizada no Estrela Azul, eu sempre acompanhei, tinha um sonho de participar, de fazer parte daquele momento muito emocionante. E eu recebi um convite do até então o diretor da peça, era o Júlio, né? Aí eu fiz o papel de soldado. Essa foi a primeira participação, mas na verdade o que eu queria mesmo era participar na parte do áudio mesmo, né? Na locução ou na dublagem, de alguma forma. Nesse tempo ainda era a locução, era narrado só. Enquanto ia narrando e acontecendo as cenas, não tinha falas dos personagens, era só narradores mesmo. E eu ficava encantado com aquilo, como eu já tinha a experiência da locução, eu queria de alguma forma participar, mesmo sabendo que é bem diferente de locutor, do narrador até que tudo bem, mas eu depois acabei fazendo alguns papéis. Foi quando eu recebi o convite para fazer a parte da produção de áudio a primeira vez. Sou muito grato, meu amigo Ivonei, foi ele que veio até a mim e que me deu essa oportunidade. Foi quando eu comecei a ter um trabalho maior, né, nessa participação da Paixão de Cristo. Quando eu participei, já eram episódios gravados, né? Então, a primeira vez que eu fiz a parte de produção de áudio, já eram os atores que iam lá no estúdio que eu tinha aqui em Santa Rosa mesmo, e eles iam lá e aí eu fazia a captação das vozes, eles interpretavam mesmo, depois eu separava, fazia a edição, colocava as trilhas e montava as cenas, né, de cada capítulo. Paixão de Cristo, há 16 anos participando. Entrei porque minha filha uma vez foi convidada e após o outro ano me senti honrado em participar. Por ali já passei Soldado, Pilatos, Pedro, José de Arimateia, Judas, Moisés e hoje como Herodes. Cada ano uma história diferente, uma forma diferente e muita emoção, muitas alegrias, muita tristeza, muitas glórias a ser contadas, né? Esse é um pouco da encenação. O mais emocionante, meu amigo, é na hora que se encerra, você vê todos aqueles aplausos, você vê os celulares se acendendo e o Buracanã vira somente uma luz. É uma explicação que só você estando lá dentro da arena para poder saber. Maravilhoso, cara. Não tem outra justificativa. Bom, eu sempre fui da igreja, né? A família sempre me levou de pequeno na igreja. E a lembrança da encenação é quando ainda era lá em cima, lá na Praça Estrela Azul, né? Que era feito em cima de umas carretas. Então era muito marcante, porque criancinha, né? Fazia muito barulho em cima da carreta. E na época eu ficava com medo até, né? Porque tinha os soldados, batia em Jesus, era uma criança. E a gente sempre com aquela vontade de não bate, não sei o quê. E fazia os barulhos do chicote, da carreta batendo. Isso, a primeira memória que eu tenho, assim, é de medo até. De estar assustado. Quando foi para o Buracanã, eu já participei, fiz personagem também. E aí seguiu, eu acredito que já há uns 17 anos eu devo estar na encenação como personagem, né? Tendo personagem. Virou um espetáculo mesmo. É um evento que a gente não consegue nem mensurar o que representa a encenação hoje. Eu tenho certeza disso. Que é muito mais do que a gente que participa, que organiza, que ensaia, imagina que seja. Talvez de todas as pessoas que tiveram aqui, foram entrevistadas, eu seja que menos merecia ser Jesus, né? Porque a gente é pecador, erra muito, mas por algum motivo, pela vontade de um dia do Mancha e agora do Zé, eu acabei sendo escolhido, né? É uma responsabilidade boa, que faz com que, desde o dia que você é escolhido, vou usar escolhido, né? Mas você passa a pensar nas suas atitudes como Jesus. Eu não posso viver o meu dia a dia sabendo que
principalmente para as crianças, fala assim, ah, olha o Jesus. E aí você fica, poxa, eu não sou, mas eles estão falando, né? E, sabe, então cria uma responsabilidade mais boa. Com certeza absoluta, a parte financeira foi a maior dificuldade. Porque, assim, em questão de pessoas, era muito legal, porque todo mundo queria participar, entendeu? Então, assim, para montar um evento desse, tinha 300 pessoas ajudando, tinha 150 participando e mais 150 por fora auxiliando, montando cenário, correndo atrás de instalação, porque era tudo amador, né? Então, a iluminação, som, essas coisas, a gente que montava, não tinha ninguém para montar para nós. Depois, a partir do segundo, terceiro ano, que a gente foi contratando um cara para o som, aí tinha o que eu acho que ele vem até hoje aqui, que é o cara dos fogos de artifício, que aí começou a vir com nós, e foi tudo assim, sabe? O que foi mais interessante? A confiança das pessoas, porque a gente não tinha dinheiro, a gente contratava as pessoas por telefone, não tinha um contrato assinado, não tinha nada. Terminava a encenação, a gente ia lá, catava o dinheiro que a gente tinha arrecadado e pagava o cara do som, pagava o cara do fogos. Então foi tudo assim na base da confiança mesmo. Tinha o Giovanni de Procópio, que ajudou muito nós, entendeu? O Aquiles, né, que é a pessoa lá aqui dos fogos. E o Eloy, de Tambaú, que começou a colocar o som para nós. Ainda até teve um ano que estava muito ruim de dinheiro, né, muito fraco. Aí eu liguei para o Eloy. Falei, Eloy, cara, infelizmente esse ano eu não vou poder te chamar porque eu não sei se eu vou conseguir te pagar. Eu não consegui levantar o dinheiro ainda, então eu não sei se eu vou ter condições de pagar. Aí ele virou para mim e falou, que dia que vai ser a encenação? Eu falei, vai ser dia X. Ele falou assim, ó, esse dia eu vou estar aí, eu vou montar o som e nós vamos fazer a encenação. Se terminar a encenação, você não tiver dinheiro para me pagar, não tem problema. Eu quero participar com vocês. Então, sabe, o envolvimento das pessoas foi tão grande que eu acho que o que mais valeu a pena em tudo isso foi exatamente essa parte. Porque todo mundo fazia ali com amor, com carinho, para que aquele momento acontecesse, entendeu? Então, acho que a parte do financeira que foi o que pegou mais. Agora, a parte humana, acho que é a mais fácil que tem para você lidar. Mas existe uma palavra simples que ela fala tudo, amizade. Nós conseguimos fazer sem dinheiro pela amizade. E a confiança das pessoas, eu acho que isso é o que resume tudo. Bom, a minha primeira lembrança que vem quando a gente fala da Paixão de Cristo foi quando eu fazia teatro com o Julião, tinha oficina de teatro aqui em Santa Rosa, e ele me convidou para fazer lá no início, cara, não sei nem, anos 2000, 99, 2000, eram feitos em cima das carretas, lá no Estrela Azul ainda, muito tempo atrás. Eu era menino, sabe, 16 anos. Então eu participei ali, foi a primeira lembrança que eu tenho, minha. E como eu sempre gostei de teatro, eu comecei a fazer pequenos trabalhos assim com o pessoal da catequese. Aí eu entrei para um grupo da igreja que chamava SAVE, uma equipe, não tem mais, é Serviço de Animação Vocacional. Então ali a gente tinha os nossos encontros, a gente montou trilhas vocacionais, nessas trilhas a gente fazia algumas apresentações de teatro, tudo dentro da palavra, encenando as passagens bíblicas, e fui fazendo esse trabalho durante esse tempo. Nisso, o pessoal me convidou para entrar na Paixão de Cristo, para dar uma força, e eu fui ajudar o Ivonei. Então foi aí que eu voltei para trabalhar na encenação mesmo, mas na coordenação, junto com o Ivonei ali, para ajudar o Ivonei, o Ivaí e todo o pessoal que estava ali ao redor. Foi assustador, na verdade, porque foi muito assim rápido, né? Eu ajudei o Ivair e o Ivonei um ano, e nesse ano, eles pelos motivos deles, eles iam parar de coordenar o evento. Em dezembro, eu não esqueço até hoje, estava eu e Davi lá na igreja, a gente era dirigente do EJC, a gente foi lá conversar com o padre sobre um outro assunto, nada a ver com encenação, assunto do EJC. E o padre me chamou junto com o Davi, falou assim, ó, a partir de hoje você vai coordenar a encenação.
falei, não, padre, eu não tenho condição nenhuma. Eu gosto de teatro, eu organizo os pequenos eventos ali com o pessoal, mas um evento desse tamanho... Ele diz assim, ou você faz ou não tem mais, ou acaba esse ano. Aí não tem como, né? Aí eu tive que aceitar, corremos atrás, e aí que entra o Ivonei, que eu falo assim, foi um anjo mesmo, assim, nessa passagem. Ele me entregou tudo mastigado, sabe? Todos os detalhes, pastas, documentos, onde ir atrás, de quem ir atrás, como que eu posso falar, de autorizações, de bombeiro, tudo. Ele me passou todos os detalhes, tudo por escrito, estava num pendrive, tudo impresso também, em pastas separadas, tudo demarcado. Então, assim, eu recebi isso muito mastigado, essa parte burocrática, a parte que eu não sabia de nada. Então, desse início, lá das carretas, até assumir a coordenação, foi dessa forma, no susto, mas que eu tive pessoas muito importantes que me ajudaram nesse processo aí. E, indiretamente, se a gente colocar toda a equipe que trabalha mesmo, porque a gente sabe que não são só os atores, né? Tem muita gente por trás que nem aparece. Por evento de 300 a 400 pessoas, então mais de 1000 pessoas. Não porque assim, a gente repete muitas pessoas, né? Mas assim, acredito que umas 600 pessoas devem ter passado ali pela nossa coordenação ali. Naquela época. Eu conheci a encenação da Paixão de Cristo aqui de Santa Rosa de Viterbo, primeiro através das redes sociais. Eu sabia que era um grande evento e o meu primeiro contato foi em 2017, como espectador. Alguns alunos meus participavam, os pais, as mães, tinham bastante envolvimento. E aí em 2017 eu vim aqui no Buracanã, sentei como plateia e fui impactado, não só pela história, como pelo tamanho da produção. O pessoal da encenação me fez o convite, primeiro, para desenvolver o trabalho de direção do Alto da Padroeira, né, que conta a história da Santa Rosa de Viterbo. E aí, no ano seguinte já me convidaram para fazer parte da encenação, dentro desse lugar de direção cênica, né? Nós somos muitos dentro da equipe e eu vou, junto com as outras pessoas, coordenando essa parte de direção cênica. Existem 2 lugares. Primeiro, como encenador, como artista que sou, existe um lugar de realização por fazer parte de um evento tão grande, que envolve tantas pessoas e que movimenta a cena cultural da cidade. E existe um lugar também como pessoa que se aproximou um pouco mais da fé, depois que começou a participar, né? Primeiro como no Alto da Padroeira, onde me descobri aí devoto de Santa Rosa de Viterbo, e agora também pela encenação da Paixão de Cristo, que é uma história que a gente pensa que conhece, porque a gente vê em filmes, a gente conhece essa história, mas a partir do momento que você está aqui na encenação, é outro lugar, você é tocado pela essa história de uma forma diferente. A minha primeira lembrança de Paixão de Cristo é exatamente dentro desse contexto, de celebrar a Semana Santa e de ver as pessoas trabalhando na Semana Santa. Cresci vendo tudo aquilo. O pessoal se movimentando, montando os espaços da celebração, montando os espaços da apresentação também, diferente do que é hoje, lugares diferentes. Então, o meio que eu cresci e o primeiro contato que eu tive com a encenação e com a Semana Santa foi isso. Faz parte do nosso momento. Então, não existe Semana Santa sem participar das celebrações. E automaticamente a Paixão de Cristo ela está
incluída dentro de todos os outros momentos que a gente vivia. Então a gente se preparava para participar de tudo e automaticamente na sexta-feira participar da semana da apresentação da Paixão de Cristo também. Então a gente tinha aquela ansiedade, principalmente depois que eu virei coroinha, que aí ali entre nós mesmos existia aquela ansiedade das celebrações, de ajudar, de preparar, e do mesmo modo, quando chegava a sexta-feira era um dos dias mais especiais, porque além de toda a celebração, além da procissão, também teria a apresentação da Paixão de Cristo. E nesse período em que eu acompanhava desta forma, eu ficava imaginando assim, nossa, por que não fazer assim? Por que não ser dessa forma? Por que não ser de outra? Então eu começava a ver tudo aquilo acontecendo e a minha cabeça ia, do mesmo modo, ia trabalhando, ainda com pouco conhecimento das coisas, mas eu ficava tentando criar algumas coisas dentro da minha cabeça. Nossa, se um dia eu fizesse, eu faria isso, eu faria aquilo. E eu amava, adorava ver, principalmente Dona Rosa, Marcelo, preparando esses momentos. Eu nunca imaginei estar coordenando, mas assim, de tudo que eu pensava, eu me imaginava de colocar à disposição para ajudar e colaborar. Né? Tudo que eu pensei, que eu pensava ali, vendo o pessoal fazer, mas a questão de coordenar nunca passou na minha cabeça. Em 2017, a Paixão ficou sem a coordenação e o padre, vendo que eu tinha realizado o alto em 2016, me chamou para coordenar a Paixão de Cristo. E ali foi o momento que eu pensei, poxa vida, já pensei muito, já vi muito e o que eu imaginei, sempre imaginei é a hora de eu poder realizar. Lógico que não só eu, mas todo um grupo que estava ali junto comigo, apoiando no que era necessário. E fazer a primeira Paixão de Cristo por trás da organização foi uma experiência muito, muito emocionante. É diferente para quem assiste, é diferente para quem faz e é diferente para quem coordena. A mensagem dela, ela atinge esses 3 níveis de pessoa de forma diferente. Eu aprendo fazendo o texto, eu aprendo coordenando, quem faz aprende fazendo e quem assiste aprende assistindo. E são modos diferentes de poder enxergar. E quando eu cheguei nessa primeira experiência de coordenar a Paixão, foi um contato diferente com a mensagem que está ali sendo transmitida. E aquilo me atingiu de uma forma que aumentou ainda mais a minha paixão por aquilo. E todo mundo sabe. Deixo muita coisa de lado, me entrego com muito carinho, com muito amor para isso acontecer, porque eu me encantei com o modo de preparar. Eu acho que é o momento em que a cidade se reúne para celebrar uma coisa que extrapola os limites da religião. Não é um evento que está só a comunidade católica, mas também a comunidade evangélica, não cristãos. Então, é um momento de encontro que quem coordena ou tem as primeiras experiências como liderança ali dentro é muito especial, é muito especial. Em relação à grandiosidade do espetáculo, da produção, a Paixão de Cristo é algo mais. Olha, toda a dedicação, igual a gente comentava, né? No dia da encenação, o Ivonei ficava sem comer o dia todo, não dava tempo. Era muita tensão. E no final, quando a gente via Jesus ressuscitando e a gente vendo as pessoas se emocionarem e a gente sentir que a mensagem que a gente quis passar para as pessoas, que é aquela mensagem de fé, do amor incondicional, e a gente vê tudo isso acontecendo,
a gente se emocionava, todo mundo se emocionava, porque a gente via que valeu a pena cada esforço. E a cada encenação realmente era uma emoção diferente, sabe? Nós participamos aí de acho que 9 anos seguidos, e cada ano era uma emoção assim, cada vez maior, né? Eu acho que uma coisa importante também, que eu acho que nós temos que falar aqui, é que na nossa época a gente nos considerava coordenadores, a gente tinha uma equipe, era um grupo muito grande que montava tudo e fazia tudo, sabe? Não tinha essa que eu e a Liliane que coordenava, que nós que mandava em tudo, nada disso. Cada um fazia uma partezinha ali pequena ali, chegava no final, tudo dava certo, sabe? A gente só estava ali assim na frente ali só para encaixar as peças e a coisa acontecer. Aí chegava no final, assim, é uma emoção que não tem nem como assim, expressar, assim, vamos ficar o dia inteiro aqui falando da emoção que a gente sentia. A hora que você acabou, não há dificuldade financeira, física, mental, que possa ser maior que a satisfação de hora que termina, hora que dá tudo certo, porque um evento desse não tem como dar errado. É demais. São momentos que marcam vidas ali, que com certeza pessoas saem muito diferentes daquela encenação, daquele hoje Buracanã, do que quando eles chegaram, né? Então, eu acredito que seja isso. Acho que é um evento que pode mudar vidas mesmo. Cara, a ansiedade nunca se acaba. É pico total. O mais emocionante, meu amigo, é na hora que se encerra, você vê todos aqueles aplausos, você vê os celulares se acendendo e o Buracanã vira somente uma luz. É uma explicação que só você estando lá dentro da arena para poder saber. Maravilhoso, cara. Não tem outra justificativa. A gente sempre trabalhou em oração. Seja para escrever o texto, seja para ensaiar, seja para entrar para atuar, seja no pós. E o pós sempre foi muito emocionante. Sempre foi um chororô, porque a gente sempre começa com um sentimento de que vai dar errado, né? Vai dar errado. E depois, a hora que você percebe que não só deu certo, mas você conseguiu alcançar as pessoas, porque a emoção maior que a nossa era do pessoal que ia assistir. A nossa a gente não conta porque a gente já se emociona antes. Mas perceber que você com aquilo alcançou era o que funcionava. E sempre foi um chororô sem fim, né? Chororô sem fim na missa de envio, chororô sem fim, lá todo mundo vestidinho, vamos rezar para entrar. Aí já entrava chorando. Então, uma coisa que, se Deus tinha que tocar, tocava primeiro em nós, sempre tocou primeiro em nós. E aí, através de nós, chegava nas pessoas. Mas sempre muito emocionante, por menor que fosse o seu papel. A própria comunidade em si, ela cria isso, né? Faz brotar essa expressão cultural do teatro como uma forma também de rezar. E aí, chega a um ponto que, igual outras manifestações que nós temos aqui, a banda sinfônica, as folias de reis, chega a um ponto que, independente da pessoa que lidera ou que coordena, a comunidade está ali no entorno para fazer acontecer, porque é algo que já faz parte da identidade dela. Então, eles pensaram de uma forma lá atrás, conseguiram chegar nesse objetivo. Acho que até superaram o objetivo que eles tinham com a encenação na época. Da carreta, tentar pensar o Buracanã, que é um lugar tão grande, e agora evoluir da forma que tudo evoluiu até o ponto que chegou de estrutura, de som, de áudio, de imagem, de figurino. Então, tudo isso eu tenho certeza que superou a expectativa de qualquer um que pensou lá no começo. E lógico, a questão religiosa, ela envolve ainda mais as pessoas, porque faz parte da emoção
e da devoção popular. Expor isso através do documentário é exatamente isso. Mostrar que há muita coisa além do Buracanã, há muitas pessoas envolvidas além da Sexta-feira Santa. E se as pessoas começarem a enxergar isso de uma maneira mais nítida, a gente pode chegar em lugares que a gente pensou já em chegar, e é com o apoio de todas essas pessoas que a gente vai conseguir alcançar isso. E o que eu queria convidar é exatamente isso, para vocês apoiarem a Paixão de Cristo. De que forma? Faça parte da equipe. Muitas pessoas vão, assistem, ficam lá maravilhados no dia, mas não têm nem ideia da beleza que é o estar por trás daquilo. Pessoas ali que estão trabalhando podem dizer ainda melhor ainda sobre isso. Assistir é uma emoção, participar é uma emoção à parte. Então, o que a gente precisa hoje é que a comunidade realmente possa apadrinhar a Paixão de Cristo como algo dela, participar, oferecer aquilo que ela tem de melhor para que a equipe possa crescer, tanto em apoio estrutural, econômico, não só disso, mas humano, adotando a Paixão de Cristo, estando presente, participando e estando ali junto. A Paixão de Cristo só acontece por causa das pessoas que estão envolvidas. As pessoas realmente choram porque revivem aquela cena do maior homem que já viveu. E você seja bem-vindo à nossa querida Santa Rosa de Viterbo, você que não é daqui, que não conhece ainda esse projeto tão grandioso, venha conhecer, porque você vai viver uma experiência única na sua vida. Olha, para quem não conhece a encenação da Paixão de Cristo de Santa Rosa, né, nós convidamos todos vocês para virem até a nossa cidade e participar deste espetáculo que transforma vidas. E como você mesmo falou da questão ecumênica, é para todos os cristãos, porque pessoas de toda religião vão assistir a Paixão de Cristo. Participe da Paixão de Cristo. Se tem uma faísquinha no teu coração que vai participar, porque isso é bom. É bom por várias circunstâncias. Aqueles que nunca vieram assistir a Paixão de Cristo, vá assistir. Provavelmente você aí assistindo agora, sendo aqui de Santa Rosa, conhece alguém que já participou ou que participa ainda da encenação. É um evento muito grande, né? Como eu já mencionei. E eu tenho certeza que todas essas pessoas em algum momento foram tocadas. Prestigie esse evento, é um evento que realmente muda vidas. Para encerrar aqui, queria falar com a população inteira de Santa Rosa e região. Quem já conhece sabe o trabalho maravilhoso que é feito. Quem não conhece, que venha conhecer, que não deixe de acompanhar esse trabalho, que trabalhe nos próximos anos, que é sempre aberto, o convite é aberto a todo o público, a todas as pessoas. Então não deixe de vir, não deixe de acompanhar, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, como todos os anos sempre foi. Para que as pessoas venham participar com a gente, né, que aquela arena, ela é mágica. Você entrou uma vez, dali você não para mais. Venham. Vocês precisam vir assistir a encenação do Paixão de Cristo de Santa Rosa de Viterbo. Primeiro, porque é uma das maiores aqui da região. Segundo, porque a gente faz, não só eu, não só o pessoal da produção, mas todas as outras centenas de pessoas que estão envolvidas, fazem com muito carinho, com muito cuidado, não só para receber vocês, como também para contar essa história tão importante. E terceiro, você precisa vir porque a história é contada de uma forma diferente todo ano. Então, além da história principal da encenação da Paixão, aqui em Santa Rosa de Viterbo, nós contamos essa história a partir de outros acontecimentos. Então, você não vai assistir o mesmo espetáculo. Venha, dia 3 de abril, às 20h30, aqui no Buracanã. Com certeza. Vão assistir a Paixão de Cristo esse ano, porque vale a pena. Ela está muito boa, um tema completamente diferente, certo? Que vocês vão amar. E eu gostaria de convidar as pessoas para que não perdessem. Esse ano vai ser sensacional. Esse ano a gente está falando de um Jesus Cristo que é o Cordeiro de Deus que se deixa imolar.
E o deixar-se imolar é muito mais do que qualquer coisa. É eu me entregar por amor. E aí o nosso desejo é que você vá, participe e pense quantas vezes você foi capaz de se entregar por amor. Lá nós vamos ter um Jesus Cristo que se entrega por amor.